Olá pessoal, a gente vai agora para a segunda parte do papo, segunda e última parte do papo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que recebeu a gente com todo carinho no gabinete dele para falar um pouquinho aqui para o canal Sedimentos. Se você perdeu o primeiro vídeo, não se esquece, acesse. No primeiro vídeo ele fala sobre casamentos desfeitos, diálogo com a cultura, enfim, uma série de assuntos importantes, relevantes para o nosso tempo, para você. Neste vídeo ele vai estar abordando sexo entre solteiros, batalha espiritual, depressão e medo. Assista, um bom vídeo aí para você. A questão do sexo entre os solteiros. E aí a gente não está perguntando em relação aos solteiros não cristãos, certo, mas em relação aos cristãos, a moçada que frequenta a igreja, tem cargos na igreja, certo, ministérios na igreja, mas a cada pesquisa que a gente lê, essa porcentagem aumenta. Exato. Qual palavra o senhor daria para esse fato, né, que é uma realidade hoje? Ok, eu não vou dar uma palavra minha, porque acho que ela é irrelevante até. Mas eu vou dar o que Deus diz na sua palavra, porque acho que ela tem peso e autoridade. O apóstolo Paulo tratou dessa matéria, quando escreveu 1 Tessalonicenses 4, e ele começa dizendo assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra aqui é pornê, que descreve toda a relação sexual fora do parâmetro de Deus, seja sexo antes do casamento, seja sexo fora do casamento, seja sexo entre duas pessoas do mesmo gênero, seja sexo na sua bestialidade com animais ou qualquer outro gênero de relação sexual pervertida. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então Paulo está mostrando que mesmo no namoro, o corpo precisa ser usado em santificação e honra. E Paulo prossegue: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então ele está dizendo o seguinte, está fazendo uma distinção entre os gentios que não conhecem a Deus, que não têm parâmetros, que não têm absolutos, que não têm uma ética absoluta, que vale tudo, que não tem regras, que não tem preceitos, cada um faz o que quer, e o que gosta e o que sente. E ele diz: não, você que é um cristão, você que tem o Espírito Santo habitando em você, você não pode viver com esse desejo da lascívia, dessa paixão carnal, desse descontrole de domínio próprio, né, em relação ao sexo. E ele diz assim: e que nesta matéria de sexo, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que é defraudar? Defraudar é despertar no outro um desejo que eu não possa legítima e legalmente suprir. Então, dois jovens estão namorando, e eles começam um namoro muito avançado, e entram por determinadas intimidades que não deveriam. Então, eles estão despertando um no outro um desejo que não podem suprir legitimamente. Legitimamente. É por isso que dois jovens namorando, um rapaz e uma moça, e eles vão para a cama no namoro, eles não saem desta cama dando glória a Deus. Eles saem com culpa, eles saem com pesar, eles saem com o coração amarrotado, eles saem debaixo do juízo de Deus, é o que Paulo vai dizer aqui. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então o rapaz e a moça no namoro que vai para a cama, no noivado que vai para a cama, ele está debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. O sexo é uma bênção. E foi Deus quem deu essa bênção, porque Deus criou homem e mulher e deu a capacidade de sentir e dar prazer. Mas Deus instituiu o casamento para que este prazer fosse legitimamente, gostosamente, plenamente desfrutado. Fazer isso antes da hora é afronta ao propósito de Deus. O mundo está vivendo, né, uma batalha espiritual, não o mundo, mas a igreja com o mundo está vivendo uma batalha espiritual? Absolutamente sempre viveu, está vivendo e viverá até Jesus voltar. A igreja, ela está no mundo, nas palavras de Jesus lá em João 17, mas ela não é do mundo. Ela está no mundo, mas ela não pode ser assimilada pelo mundo.
Ela está no mundo, mas ela tem outros valores, outros princípios que regem a vida dela que não os do mundo. E de tal maneira que o mundo sempre vai odiar a igreja. O mundo vai odiar. Se o mundo está sendo amigo da igreja e a igreja está sendo amigo do mundo, isso não é motivo de aplausos, isso é motivo de preocupação. Por quê? Porque o mundo nunca vai ter os valores de Deus como seus parâmetros e princípios. Quer ver um exemplo? Agora nós estamos no dia 7 de março, né? O carnaval terminou nessa terça-feira. E em São Paulo, uma escola de samba, Gaviões da Fiel, levou para a rua uma cena de vilipêndio à pessoa de Jesus Cristo, onde demonstra publicamente Satanás chutando, zombando, pisando, escarnecendo de Jesus, e Jesus sendo massacrado por Satanás e pisado por Satanás. A mídia se calou, a imprensa se calou, não houve nenhuma voz de repúdio da imprensa. Isso é uma afronta, isso é uma quebra, uma violação do artigo 208 do Código Penal da Constituição Federal. Não houve nenhuma palavra de censura. Ao contrário, silêncio. Conveniente. Se fosse uma outra situação, aí pronto, o mundo todo ficaria sabendo dos gritos da imprensa. Por quê? Porque os valores do mundo são outros, não são os da igreja. Então, a igreja sempre vai estar debaixo dessa tensão com o mundo. Quando eu falo mundo, estou falando do sistema, né? Da cosmovisão que rege a cabeça das pessoas, desde os governantes aos governados, desde as cortes aos parlamentos, desde a imprensa à literatura, desde as músicas ao teatro, desde as universidades às ruas. Vai existir sempre essa tensão. E Jesus Cristo alertou-nos sobre isso. O apóstolo Paulo chegou a dizer: aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, nós nunca deveremos esperar céu de brigadeiro e mar tranquilo. A igreja vive num mundo estranho a ela. Ela é peregrina aqui. Aqui não é sua pátria. Nós estamos caminhando rumo à nossa pátria verdadeira, que é o céu. Por último, queria ouvir também uma palavra do pastor sobre 2 itens: medo e depressão. A gente tem encontrado muita gente, casais, famílias, jovens, crianças, afligidas por medo e depressão nesses tempos. Pois bem, esse é um problema extremamente grave. Estima-se que 10% da população enfrente esse drama da depressão. E a depressão é um assunto muito mal compreendido ainda, mormente no meio evangélico. Talvez por 2 extremos. O primeiro deles, de um pregador muito conhecido no meio pentecostal, chamado T.L. Osborne, que diz que depressão é demônio. Então, se uma pessoa está deprimida, ela está debaixo de uma opressão demoníaca. O segundo extremo vem de um pensador, de um escritor de linha calvinista reformada, que é Jay Adams, que escreveu 2 livros que são estudados nos seminários no Brasil: Conselheiro Capaz e o Manual do Conselheiro Cristão. E ele diz que depressão é pecado. Então, uma pessoa está em depressão, ainda tem mais um peso que ela está em pecado. A grande pergunta é: depressão pode vir de demônios? Pode. Pode vir de pecado? Também pode. Se você examinar os bastidores do misticismo brasileiro, tem muita gente oprimida por causa disso. Se você ler o Salmo 51, 32 de Davi, você vai ver que enquanto ele calou o seu pecado, ele entrou num processo depressivo. Mas é preciso dizer que depressão é uma doença que precisa ser tratada como tal. Depressão é a principal causa de suicídio. E suicídio é uma das maiores tragédias do Brasil e do mundo, porque mais pessoas se matam do que são assassinadas. Para cada suicídio que é divulgado, tem 10 que não são divulgados. Então a sociedade tem uma ideia equivocada, mascarada, não tão real do que é o drama do suicídio, e a principal causa é a depressão.
Andrew Solomon, que é um jornalista americano, escreveu um livro que é um dos 100 livros mais influentes da nossa geração. E esse livro trata da questão da depressão de uma forma muito clara, que é O Demônio do Meio-Dia, o seu livro. E ele diz que depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. Ele diz que depressão é como você engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia, ou como vestir um terno de madeira. É claro que a vida hoje, na conjuntura atual, é de muito mais pressão do que talvez há algumas décadas passadas, né? É um mundo onde a pressão é tão grande para a questão dos estudos, né? A concorrência no mercado de trabalho, os problemas financeiros, mas são muitas as causas da depressão. Por exemplo, às vezes um problema conjugal, às vezes um problema de rompimento de um namoro, de um noivado, às vezes uma doença grave, ou às vezes uma traição amorosa, ou às vezes a perda de um emprego já na meia fase da vida, onde a pessoa não tem mais espaço no mercado de trabalho. Às vezes fatores mesmo de saúde, né, da própria natureza nossa humana. E isso é uma realidade que atinge todos os estratos sociais, todas as camadas sociais, todos os segmentos religiosos, todas as faixas etárias, como você disse, de crianças a pessoas idosas, né? Nós não podemos subestimar esse problema, nem podemos também espiritualizá-lo demais. É claro que o medo é um subproduto disso. O medo é um subproduto disso. Então, se uma pessoa na família ou na igreja está lidando com a depressão, cabe-nos não julgá-lo, não esmagá-lo, não botar mais peso sobre os seus ombros, mas cercá-lo de cuidado, de carinho, de amor. Essa pessoa não precisa de julgamento, essa pessoa precisa de ajuda. Pastor, deixa uma mensagem aí para todo mundo do canal, uma mensagem de esperança para esses tempos tão complicados, né? A gente tinha uma mensagem antiga que o tema era a resposta é Cristo. E muita gente falava, mas qual é a pergunta, né? Então, por favor, pastor. Pois é. Nós vivemos dias difíceis mesmo. E muitas vezes você que está aí lidando com crises, você nem compartilha isso com as pessoas mais próximas. Talvez você vive aí esse drama na intimidade do seu coração, conversando apenas com o seu travesseiro, talvez noites indormidas, madrugadas insones, talvez a alma esmagada pela dor, talvez os olhos sem o brilho da esperança. Tem muitas propostas que tentam aliviar essa dor, tem muitas janelas que tentam oferecer para você um escape, mas só existe uma solução que é permanente, é duradoura e eficaz. É você se voltar para Deus. É você reconhecer que você não tem forças em você mesmo, que a vida é muito mais do que o percurso do berço à sepultura. Deus nos criou e colocou a eternidade no nosso coração. As coisas terrenas, materiais, não podem suprir as nossas carências, nem preencher o vazio da nossa alma. Este vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Ele veio ao mundo para morrer pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Nele você encontra refúgio, perdão, plenitude de vida. Uma vida maiúscula, superlativa, a própria vida eterna. Amém. Pastor, Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Privilégio. Deus abençoe. Deus. Privilégio nosso. Grande abraço. Gostou do vídeo? Então, nosso muito obrigado, primeiramente, ao pastor Hernandes Dias Lopes, que nos recebeu com todo carinho e atenção, proporcionando, compartilhando com a gente um pouco da sua visão teológica, bíblica, sobre os tempos que nós estamos vivendo. Espero que tenha sido edificante e útil para você também, no mínimo para a sua reflexão e para os seus questionamentos. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante para que você receba as notificações, as novidades dos vídeos que estão
rolando e que vão ser lançados. Muita coisa boa, muita novidade vem por aí ainda. Segue a gente no Instagram, é @canal Sedimentos, curte, comenta, compartilha, divulga aí na sua lista de amigos. Muito obrigado pela sua participação, Deus te abençoe.